É necessário fazer uma introdução antes mesmo de falar sobre El Salvador. Afinal, o que é sistema econômico? De acordo com o livro Introdução à Economia, sistema econômico é o conjunto de relações técnicas, básicas e institucionais que caracterizam a organização econômica de uma sociedade. Logo, de maneira resumida, é a forma como a sociedade se organiza para lidar com a produção e a distribuição de bens e serviços necessários, além de lidar com os principais problemas de uma sociedade, sendo eles: o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir. A partir disso, é possível explicar o sistema econômico de El Salvador. O país, localizado na América Central, foi colonizado por espanhóis e antes mesmo era habitado por índios, que foram explorados e agredidos durante o processo de colonização. Somente em meados de 1821, o país se tornou independente da Espanha, dando fim à fase colonial. Entretanto, com a exploração do território, as desigualdades começaram a aparecer, desde a distribuição de terras até a produção, e camponeses, aqueles que viviam no meio rural, foram prejudicados, pois sem terra são incapazes de cultivar culturas de subsistência. Seguindo a trilogia, os anos de 1980 foram marcados pela Guerra Civil, que mesmo com o apoio de outros países, como Estados Unidos, foi um período que resultou em um número significativo de mortes e desestabilizou a socioeconomia do país. Somente em 1992 foi assinado um acordo de paz com o apoio das Organizações das Nações Unidas. Após a assinatura do acordo, o país deu início à recuperação da economia, como a adoção do dólar, investimento na área industrial e outros itens necessários para diminuir a taxa de desemprego e imigração, ou seja, diminuir a desigualdade. A produção de El Salvador tem grande destaque no setor primário, com o cultivo de cana-de-açúcar, café, milho e outras culturas, além da criação de gado e pesca, sendo a cana-de-açúcar um produto importante para a exportação. Logo, é notável que o país possui grande potencial agrícola e com isso recebe investimento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, com a intenção de ajudar famílias a praticarem agricultura inteligente, produzir renda e se prepararem contra fatos que prejudicam o cultivo, como a falta de chuva e secas extremas, fato que aconteceu em 2018, onde o país enfrentou uma grande seca e quando tinha acesso à água, era contaminado, prejudicando o dia a dia das famílias e a produção de alimentos. Além do setor primário, o país tem grande destaque na área industrial, focado no setor alimentício, têxtil e até mesmo tabaco, que teve seu desenvolvimento entre os anos de 1990 a 2000. A partir disso, com o desenvolvimento da tecnologia, que é uma unidade produtiva do sistema econômico, foi possível desenvolver a produção de ambos os setores e garantir o aumento da exportação para outros países, algo significativo para a economia do local e para o sustento dele, que realiza a troca de produtos necessários para a sua sociedade. Entretanto, mesmo com destaque na produção agrícola e industrial, não é suficiente para manter a sociedade ou até mesmo a economia, tornando-a instável, assim como dito no slide anterior. Ademais, dados mostram que o país possui um baixo produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país em um determinado período. Como consequência do PIB e suas dívidas que se acumulam desde o período da guerra, menos pessoas investem no local. Seguindo sobre a economia, afirma-se ser uma economia fragilizada, em que mesmo após a adoção de medidas pós-guerra, como um acordo de livre comércio assinado com os Estados Unidos em 2004, ou até mesmo a adoção do dólar, continua sendo prejudicada pelas dívidas decorrentes do país, que passam de milhões, e pela administração do local, que não é feita corretamente. Desde 1980, os salvadorenhos buscam a imigração como alternativa para desemprego e melhor qualidade de vida. E, além disso, dados apontam que a renda vinda de trabalhadores residentes nos Estados Unidos ainda é muito importante para o país e para as famílias que ainda vivem no local. É necessário destacar também que o país já passou por diversos obstáculos políticos, enfrentando golpes de ditadura, gangues criminosas generalizadas que ameaçavam o poder e hoje em dia é considerado uma república constitucional presidencialista, em que são diversos departamentos divididos em distritos e, em seguida, municípios. A produção de bens e serviços necessários devem chegar à população. Entretanto, isso não acontece no país. Por esse motivo, o país precisa importar diversos produtos, como combustíveis minerais, máquinas, equipamentos elétricos, produtos farmacêuticos e até mesmo alguns alimentos, como a tabela do slide indica.
Ademais, o local apresenta diversos problemas de infraestrutura, sendo eles, em sua grande maioria, em serviços básicos, como saúde e educação. É um local que se desenvolve lentamente e que pode ser apontado como precário. Um grande exemplo é a saúde e bem-estar, que evoluem de maneira extremamente lenta e não conseguem acompanhar a deterioração do local. Com isso, grande parte da sociedade, muitas vezes desempregada, vive em locais que não têm saneamento básico e acabam desenvolvendo uma série de doenças, como dengue ou malária, que precisam ser tratadas e muitas vezes o hospital não garante o suporte necessário. Outra consequência da infraestrutura é o déficit da educação básica, pois muitas vezes os salvadorenhos completam apenas o ciclo obrigatório e deixam a escola a partir dos 10 anos, para então dar início ao trabalho, muitas vezes manual. Tais problemas são extremamente alarmantes para o sistema econômico. E recentemente, o governo está adotando diversos serviços e projetos que ajudaram na redução de pobreza extrema e desigualdade até 2021. Além da sociedade, o país também exporta a maior parte de sua produção ou realiza troca para diversos países. Entre eles estão os Estados Unidos, a Guatemala, Honduras, Panamá e a China. Como tentativa de melhora na economia, El Salvador adotou a moeda para uso legal em 2021, tornando-se o primeiro país a adotar a criptomoeda no mundo. Para dar início ao seu uso, foi criado um aplicativo, Tivo Wallet, que necessita do uso da internet. E dessa maneira limita apenas a uma parte da população, pois a grande maioria, principalmente residentes das zonas rurais, não possuem acesso à internet. Além disso, o aplicativo pede diversas informações privadas, gerando uma desconfiança entre os usuários, que estão propensos a receberem alguma invasão hacker e terem suas informações divulgadas. O presidente afirma que o sistema é para favorecer a porcentagem da população que não possui acesso a contas bancárias, reduzir a dependência do dólar, reduzir o custo das transferências e atrair investimentos internacionais. Entretanto, a população apresentou descontentamento e o Fundo Monetário Internacional não apoia o vigor da lei que permite o uso da moeda. Recentemente, o FMI afirmou que a adoção como moeda oficial é um risco à economia do país, pois ele já possui diversas dívidas e investiu grande parte da renda na criptomoeda. Porém, é necessário destacar que o valor do Bitcoin é variável e o país já perdeu metade do investimento realizado, e mesmo assim insiste na compra. A organização pressiona o presidente atual do país para que a moeda deixe de estar em curso legal e que a estabilidade financeira e a proteção do cidadão devem ser prioridades. Além da nota divulgada pelo FMI, recentemente o Banco da Espanha publicou um relatório com o objetivo de focar nas irregularidades da moeda em curso. De acordo com o relatório, o Bitcoin possui diversos riscos e instabilidades, entre eles fraudes digitais ou a natureza irreversível dos pagamentos. Ou seja, um usuário não pode cancelar a operação realizada dessa maneira, prejudicando a segurança e os direitos dos usuários. Ademais, existe a extrema dificuldade de manter o controle fiscal e com isso fraude e corrupção acontecem mais facilmente. O país, que frequentemente pede empréstimo para pagar suas dívidas, está em situação de crise, pois, com a aprovação da lei, as agências de investimentos internacionais baixaram toda a qualidade de crédito do país, ou seja, acreditam que emprestar dinheiro seja um risco. Então, esse foi o nosso trabalho, obrigada pela atenção e espero que tenham gostado.